As residências são tremendos focos de doenças. Não se leva em consideração que os ratos, mais precisamente as suas pulgas, sejam transmissores da bubônica. Em 1903, 792 casos, 360 óbitos. Febre amarela, 1.118 casos, 584 óbitos. Varíola, ainda em 1903. Corpos cobertos de pus, inclusive casos em que a vista é atacada causando a cegueira. 4.002 casos, 805 óbitos. Esta é a herança que recebe Rodrigues Alves ao assumir a presidência da República. Ele, com o prefeito Pereira Passos, dá início à urbanização do Rio, contrariando grandes interesses. E solicita ao Instituto Pasteur de Paris um especialista no preparo de vacinas. Certa vez a canhoneira italiana Lombardia ancora a 800 metros. 240 tripulantes. Morrem 134 atacados pela febre amarela. As companhias de viagens anunciam navegação direta para a República Argentina sem tocar nos focos de doenças do Brasil. De Paris, no entanto, vem a resposta ao pedido de um especialista pela voz do grande Émile Roux, o descobridor do soro antidifitérico. O homem está aí. Chama-se Oswaldo Cruz. O Brasil então começa a saber da sua existência. Nascido em São Luís do Paraitinga, Vale do Paraíba, estado de São Paulo, a 5 de agosto de 1872. Seus genitores, um médico do interior, o Dr. Bento Gonçalves Cruz, e Dona Amália Taborda de Bulhões. A infância, os primeiros 5 anos, ele passa na então imperial cidade, a antiga rota do ouro de Minas para Portugal, via Ubatuba, mais tarde importantíssima pela sua lavoura cafeeira. Há ainda, ao tempo da meninice de Oswaldo Cruz, o cultivo do algodão, da cana-de-açúcar e de cereais, e muita pecuária. Aos 12 anos, ele já mora na então capital do país. Aos 15, estudante de medicina, adquire um microscópio, já demonstrando seu interesse pela pesquisa. Aos 18, prenuncia-se a seriedade do que pretende. E aos 20, como tese de formatura, escreve A Veiculação Microbiana pelas Águas do Rio de Janeiro. Aos 24 anos, está em Paris. Estagia no Instituto Pasteur com Metchnikoff, Duclos e outros luminares da ciência médica. Roux, o grande Roux, chefia o instituto. O jovem brasileiro revoluciona o que se conhecia sobre alterações histológicas em casos de envenenamento, contribuição que o faz conhecido na Europa. Trabalha na confecção de tubos de ensaio, provetas e ampolas, numa técnica que sabe necessária quando regressar. Aos 29 anos é convidado para dirigir o Instituto Soroterápico. Um jornal já o chama o Cafajeste de Esmeralda. O Instituto Soroterápico praticamente nada tem. Manguinhos, diz Arthur Neiva em um depoimento, era pouco mais que um estábulo. Um pardieiro sem o menor conforto, em que velha porta pousada sobre barricas figurava de mesa e caixotes serviam de assento. É lá que Oswaldo Cruz vive um momento máximo de sua vida. Ao levar outros médicos ao microscópio, ao difundir as teorias de Pasteur, o que ele está é criando a medicina experimental no Brasil e na América do Sul. No silêncio dos laboratórios e das salas de estudo, ele preocupa-se com a sua cidade e o seu país. Isso será o seu martírio e a sua glória. Prova que o estegomia fasciata, e não o vômito, transmite a febre amarela. Difunde o mais que pode, como é feita também a transmissão da bubônica pela pulga, mais precisamente pela pulga do rato, matéria que faz os seus seguidores estudarem exaustivamente. Autopsia vítimas da bubônica, mostrando como seus órgãos são lesados, e a irresponsabilidade o ataca. Explica ao povo a importância de medidas preventivas. Combatem-no ainda. Cria-se, incrível, a Liga Antivacínica. Os inimigos do que Oswaldo Cruz prescrevia como necessidade profilática levam vantagem.
Certo da sua verdade, cercado por uns poucos, sem nenhum fascínio pela popularidade, propõe a obrigatoriedade da vacina. E é o que passa a ser chamado o Código das Torturas. Cria a Brigada dos Visitadores Sanitários, homens humildes exercendo importantíssima função social. Quando não são ridicularizados, passam a ser chamados mata-mosquitos, o que com o tempo deixou de ser depreciativo. São agredidos, ameaçados de morte como invasores de domicílio alheio. Na verdade, os mata-mosquitos sabem bem mais que certos articulistas apressados que nunca leram sobre o assunto. Sabem, por exemplo, no preparo a que foram submetidos, da existência de duas fases para a erradicação da febre amarela. Primeira, o impedimento do ciclo evolutivo do estegomia. Segunda, a destruição do mosquito adulto. Na primeira fase, o estegomia deposita os seus ovos em água estagnada. O ovo, extremamente resistente à dissecação, pode ficar de 4 a 5 meses em lugar seco, e quando colocado na água, ter ainda condições de se transformar em larva. A larva, com seus movimentos característicos em forma de S, se alimenta e se desenvolve na água, vindo de tempos em tempos respirar na superfície por meio de um órgão chamado sifão respiratório. Essa larva se transforma em ninfa ou pupa, com a forma peculiar de uma vírgula. É pouco móvel e, ao contrário da larva, não se alimenta, dando lugar, após alguns dias, ao nascimento do inseto adulto ou imago. O que o mata-mosquito faz é derramar uma fina camada de petróleo na superfície da água, impedindo a respiração da larva e, consequentemente, a sua evolução. A segunda fase é a destruição do mosquito adulto, feita por meio da desinfecção das casas com vapores de enxofre provenientes da queima de piretro. Nos prédios previamente cobertos, é queimado piretro. Com o aparelho Clayton, é feito o ataque às galerias de águas pluviais, consequentemente aos ratos. Pouco a pouco, com o fim das endemias, o povo começa a dar razão a Oswaldo Cruz, caindo no vazio as campanhas derrotistas. Ele havia tido a seu lado figuras como Adolfo Lutz, Carlos Chagas, Cardoso Fontes, Borré Aragão, Ezequiel Dias, Gaspar Viana, Alcides Godoy e Gomes de Faria. Eram poucos, mas eram os melhores. Ele teve a honra de ver tais os resultados obtidos, o Instituto Pasteur de Paris enviar higienistas como Marchou e Salim Beni como observadores. Podia olhar serenamente o passado e aguardar o juízo da posteridade. Manguinho já estava construído depois da talvez mais terrível campanha já sofrida por um homem público em nosso país. Chegara enfim o reconhecimento internacional. Oswaldo Cruz colocado lado a lado com um Metchnikoff, um Koch ou um Lister. Podia olhar a grande obra realizada. A sua luta também contra a peste no Porto de Santos, contra a febre amarela também no Pará,
e ao longo dos trilhos que se colocavam da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Podia olhar o Instituto como um monumento erguido à ciência, com intercâmbio com os seus congêneres no mundo inteiro. Os laboratórios produzindo vacinas para a prevenção e soros para o tratamento. Os seus produtos sendo solicitados até para fora das nossas fronteiras. Sabia, enfim, que havia no Instituto uma tradição de trabalho e pesquisa, patrimônio do país. Oswaldo Cruz, desaparecido aos 44 anos, continua em Manguinhos. Continua na cidade que ele saneou, estuante de vida e produzindo riquezas. Continua nas palavras de Rodrigues Alves, o presidente que acreditou na determinação de um moço de menos de 29 anos. Sem o saneamento, nenhum empreendimento sério poderá ter êxito. Os defeitos da capital afetam e perturbam todo o desenvolvimento nacional. A sua restauração no conceito do mundo será o início de uma nova vida, o incitamento para o trabalho nas áreas extensíssimas de um país que tem terras para todas as culturas, clima para todos os povos. O que convém, e o governo vai fazê-lo, embora nos custe avultados sacrifícios, é iniciar o serviço, e não mais abandoná-lo.